Olá, pessoal! Estamos aqui mais uma vez para a sequência das nossas histórias, né? E vamos ter a continuação da história de Jacó. Quem lembra como foi a semana passada? Acho que você pode lembrar sobre Jacó quando ele enganou o seu pai, não é? E teve que ir embora de casa e toda a família foi destruída. Então vamos ver o que aconteceu, como foi que viveu Jacó, as novas experiências que ele teve depois quando se tornou pai também, não é? E o nosso versículo e o nosso cântico de hoje está relacionado também com a nossa lição. Eles já foram dados em outras situações, né, em outras ocasiões das histórias, então vamos repetir. Haverá coisa difícil ao Senhor, ao tempo determinado, tornarei a ti. Gênesis 18, 14. Então vamos cantar o nosso corinho sobre o tempo. Pois é, hoje nossa lição está baseada em Gênesis capítulo 37. Conta a história de Jacó, que Jacó teve que ir para a casa do seu tio Labão. Lá ele casou, teve muitos filhos, trabalhou bastante, né? E ele teve 12 filhos. Sim, naquela época eles tinham muitos filhos, não é? E Jacó, no capítulo 37, fala que ele fez algo que também não foi bom para seus filhos. Já no início do capítulo 37, fala que um dos filhos que ele teve foi José. E José tinha mais ou menos 17 anos de idade quando apacentava as ovelhas de seu pai. Já 17 anos trabalhava. E quantas pessoas hoje querem viver dependente dos seus pais sem querer trabalhar, né? Temos que começar cedo, né? Trabalhar, começar para pensar no seu futuro. E aí fala que, versículo 3 diz que Ismael amava José mais do que todos os seus filhos. Sim, os filhos de José, os filhos de Jacó não estavam muito felizes pela preferência que Jacó dava ao seu filho José. E todos percebiam isso. Jacó um dia chegou para José e disse: meu filho, eu tenho um presente bem especial para você. Olha o que eu tenho para você. Ele disse: ai, meu pai, que coisa linda! Uma capa muito bonita. Ele deu para o seu filho, para o filho de preferência. Já não foi muito bom isso aos olhos dos seus irmãos. E os seus irmãos começaram a odiar o seu irmão José. Veja o que o versículo 4 diz, do capítulo 37. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai amava, mais do que todos eles, o odiaram. Eles tiveram ódio de seu irmão José. E José talvez não percebia nem isso, ou talvez percebia com 17 anos, mas ele procurava levar uma vida normal com os seus irmãos, porque ele tem um apoio muito grande de seu pai. E os seus irmãos trabalhavam no campo, às vezes ele ia ajudar os seus irmãos, às vezes ficava em casa com o seu pai, porque 17 anos de idade não teria que trabalhar tão pesado.
né? E aí ele voltava para casa, fazia companhia ao seu pai e ao seu irmão Benjamim. E um dia os seus irmãos foram para trabalhar em Siquém, levar os rebanhos para comerem e beberem em Siquém. Mas só que nesse dia eles não voltaram e depois José, vendo eles lá sentados, foi sentar perto deles talvez e disse, olha, todo empolgado talvez, né? Eu tive um sonho e eu quero contar este sonho para vocês. Versículos 6 e 7 disse, ouvi, peço-vos, eu tenho um sonho para contar para vocês. Eu sonhei que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que o vosso molho rodeavam e se inclinavam ao meu molho. E aí os irmãos ficaram com mais raiva ainda de José. Como é? Você acha que você vai ter domínio sobre nós? O que você está pensando, rapaz, que você é? E tudo era um motivo para eles ficarem contra José. Mas o sonho não terminou ali. Ele, empolgado, ainda quis contar o outro sonho que ele teve. E ele disse, espera, eu ainda tive outro sonho. Ele disse, você pensa que você vai dominar a gente? Calma, calma, eu vou contar um outro sonho para vocês. E José teve outro sonho e contou a seus irmãos e disse, tive ainda outro sonho, que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam para mim. E o seu pai, quando ouviu aquele sonho, ele não se agradou. Ele repreendeu a José por causa disso. E aí os irmãos ficaram com raiva, versículo 11. Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava esse negócio no seu coração. Ao ouvir o sonho, ao ver a capa que o pai deu, ao ver o tratamento que o pai dava de mais preferência a José, cada vez eles se irritavam mais com José. Mas você não tem culpa do que você sonha, não é verdade? Aqui diz que Jacó guardou no seu coração aquele sonho. Talvez Jacó pensou, o que será que vai acontecer? Esse sonho talvez não pode ser dele, não pode ser dele o sonho. É algo que talvez Deus queira revelar. O tempo foi passando e passando. E aí eles foram trabalhar, como sempre, iam a Siquém, levavam o rebanho. Só que dessa vez eles não ficaram em Siquém. Mas já estava entardecendo e eles não voltaram. E Jacó disse, José, eu não sei o que está acontecendo com os seus irmãos, eles ainda não voltaram. Vá ver onde eles estão, vá lá no campo. Seu pai os amava e se preocupava com eles também. E José, muito obediente, disse, tá pai, eu vou. E foi. E foi a Siquém e não o encontrou. Passou um viajante e viu. E disse, você está procurando o quê? Ele disse, estou procurando os meus irmãos, que sempre ficam aqui em Siquém. Ele disse, olha, eu ouvi eles falando que iam para Datã. E aí, ele foi direto para Datã. Quando chegou, longe ainda, distante, seus irmãos viram seu irmão chegando. E não ficaram nada felizes quando viram José chegando. Distantes, eles disseram, lá vem o sonhador Mó. Nós temos que fazer alguma coisa com ele. Ele não pode ser de preferência para nosso pai. Vamos matá-lo. E aí Judá, um dos irmãos que estava com muita ira, disse, não, sabe o que a gente pode fazer? Aqui tem uma cisterna vazia. Vamos colocar o nosso irmão aqui dentro, é melhor. Rubem disse, não vamos matá-lo, porque para que vale a pena derramar o sangue do nosso irmão? Aqui tem uma cisterna vazia, vamos jogá-lo aqui dentro. Boa ideia. E aí, quando José chegou, talvez muito empolgado, olá, meus irmãos, como vão vocês? Papai mandou saber como vocês estão, aqui tem lanche para vocês. E talvez eles deram até gargalhada. E pegaram a José com raiva naquela hora. Não podiam nem ouvir a voz de José. Arrancaram a sua túnica. E José ficou amedrontado, assustado. Disse, o que é que está havendo com vocês? E eles iraram com José. Jogaram José naquela cisterna.
Por sorte, a cisterna estava vazia e eles sentaram ali perto para comer e ouviam talvez os gritos de José. Por favor, me tirem daqui. Rubem, me tirem daqui. Por favor, o que foi que eu fiz? E começou a falar e a gritar, socorro, socorro. E ninguém ajudava. E de repente, quando eles nem esperavam, o plano era matar, mas eles viam que bem distante, vinha um grupo de midianitas que iam direto para o Egito. E aí Judá teve uma ideia, sabe? Não vamos matar não, vamos vender o nosso irmão. É a melhor coisa que a gente faz. Vamos tirar o nosso irmão da cisterna e vamos vendê-lo para esse povo. A gente nunca mais vai ver o nosso irmão. E aí vamos dar por esquecido de que ele existe. E aí, naquele momento, estavam passando uns camelos que estavam indo para o Egito. E aí eles disseram, olá, para onde vocês vão? O que é que vocês estão fazendo? Eles disseram, nós estamos indo para o Egito. Temos mercadorias para levar para o Egito. E eles disseram, pois é, se vocês têm mercadorias para levar para o Egito, nós queremos que vocês levem aqui também a uma mercadoria. Amarraram a José, entregaram ao midianita e venderam José por mais ou menos 20, aqui fala no versículo 28, 27 diz assim, vinde e vendamos-los a esses ismaelitas, e não seja nossa mão para derramar sangue sobre o nosso irmão. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José na cova e venderam José por 20 moedas de prata. Sim, venderam a José por 20 moedas de prata, no qual eles ainda receberam dinheiro sujo, não é? Vendendo o seu irmão. E agora? Acharam que iam estar livre dos seus irmãos, do seu irmão. E aí, o que aconteceu? Veja o que aconteceu. Interessante, eu estava estudando a lição e percebi. Jacó enganou seu pai. Seus filhos enganaram também a ele. Mentiram, odiaram seu filho. Como as coisas acontecem. É o que a Bíblia diz, o que a gente semeia, a gente colhe, não é? E aí, Jacó pagou um preço alto também pelo seu pecado. Olha, Deus perdoa os nossos pecados, mas há uma consequência a pagar pelos nossos atos. Então temos que ter cuidado, não simplesmente confiar, mas Deus perdoa, como muitas pessoas fazem. Sim, Deus perdoa, mas vamos procurar fazer aquilo que é certo, não é? Antes que sofra as consequências, porque o perdão nos leva a ter consequências dos nossos atos. O que será que aconteceu com José? O plano aconteceu. Veio a inveja, veio ódio sobre os irmãos e vontade de matá-lo. É como nós sempre dizemos, um abismo chama outro abismo. Se nós vivemos no caminho do Senhor, nós temos que procurar realmente viver uma vida digna diante do Senhor. A carne treme de querer fazer o mal, mas temos que pedir a Deus que nos dê um autocontrole da nossa carne para não cometer erros assim na nossa vida. Não é verdade? O que será que aconteceu com José? Eles pegaram a capa de José. O que será que eles disseram a seu pai? Já vem um outro pecado. Ele disse, não, vamos matar um cabrito. Levaremos a capa de José para o pai e dizemos que um animal feroz o matou. E mataram um animal, sujaram a capa de José toda de sangue, chegaram em casa e levaram a capa para o seu pai. E ainda uma mentira. Sim, eles disseram que um animal tinha feito isso. Veja lá.
No capítulo 37 ainda, versículo 31 diz: e mataram um cabrito e tingiram a túnica de sangue. E disseram que iam falar para o pai que nós achamos a túnica de seu filho, uma fera comeu, José foi despedaçado. Então Jacó rasgou os seus vestidos, pôs sacos sobre os seus lombos e lamentou a morte de seu filho. E aí levantaram todos os seus filhos e filhas para consolar, ainda enganando. Outra mentira, enganaram o pai, ajudando a consolar quando eles foram as pessoas que cometeram aquele ato, não é? E o pai realmente não quis ser consolado. Houve engano, houve falsidade, falta de respeito e amor para com o seu pai de fazer tal ato, não é verdade? E José pagou algo que ele não tinha culpa. Quem tinha culpa era o pai, que amava mais o filho. José não tinha culpa de ser amado pelo seu pai, não é verdade? E os midianitas venderam no Egito a Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda. O que será que aconteceu com José ao ser vendido para o Egito? Será que seus irmãos e seu pai tiveram chance ainda de encontrar ou vê-lo mais uma vez? Ou dado para sempre por esquecido por esse seu irmão? O que será que aconteceu? Se você quer saber, vem a próxima semana e nós vamos ouvir o resultado do que aconteceu. Mas olha, fiquemos atentos ao nosso comportamento, às nossas atitudes, daquilo que a gente faz com as pessoas e as consequências que nós podemos sofrer diante de Deus. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra. Senhor, sabemos que tantas famílias nos últimos tempos têm sofrido situações difíceis de aceitação, de ódio, de brigas, de contenda contra a família, contra parente, contra pai, contra filho, filho contra mãe, filho contra pai. Mas tu és o caminho, tu és o perdão para a nossa vida. E se nós queremos ir ao céu, nós temos que pôr nossa vida em ordem. Erros cometidos talvez na puberdade, na adolescência, erros cometidos há anos. Mas há um momento agora que nós podemos pensar nos nossos erros e nesse tempo agora reconciliar-se contigo e com as pessoas enquanto estão vivas. Sim, Senhor, esse tempo que tu nos estás dando. Porque chegará o tempo que nós não poderemos mais fazer isso e sofreremos uma consequência para a eternidade. Ajuda-nos a tomar a sério a tua palavra, porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês. Que vocês tenham uma semana abençoada. Tchau!